Noite, sejam muito bem-vindos ao segundo dia de bate-papo do InfoJobs Impulsiona Mulheres. O tema de hoje é a representatividade feminina e a importância de valorizar a presença das mulheres no mercado de trabalho. Tá? O nosso evento, lembrando, ele é ao vivo, então pedir para que vocês certifiquem-se que o áudio e a conexão de internet esteja ok, pedir para vocês responderem aqui no bate-papo se estão ouvindo a gente. Tudo ok. Lembrando, então, hoje nós temos a Angélica aqui como representando aqui, fazendo sinais de Libras, né, para a gente, falando também de inclusão. Ela vai estar presente em todo o nosso evento. Me apresentando, eu sou a Natália Paz, eu sou desenvolvedora de negócios do InfoJobs, tenho 10 anos de experiência em recrutamento e seleção, grande parte desses 10 anos foi voltado para ajudar as empresas, né, a trabalhar corretamente a sua marca empregadora, pensando sempre em atrair os melhores talentos para a companhia. Hoje, né, o nosso evento de representatividade feminina, ele é um evento oferecido pelo InfoJobs, o maior job site do Brasil, com o propósito de ajudar as pessoas a conseguirem emprego dos seus sonhos e as empresas a encontrarem os candidatos ideais com soluções digitais e inovadoras. Tá? Aproveito então para convidá-los, né, a nos acompanhar nas redes sociais, onde vocês podem conferir todas as nossas novidades e todos os nossos produtos. Tá? Desde já quero agradecer a presença de todos, e em especial as nossas convidadas, Flávia Ferreira, que é a comunicação interna do Estadão, e Juliana Cavalcante, que é Employer Branding do Magazine Luiza. Pedir para vocês se apresentarem, meninas. Eu começo por ordem alfabética? Pode começar. Eu sou a Flávia, como a Natália disse. Eu sou especialista em Employer Branding e hoje estou no Estadão como especialista em comunicação interna e Employer Branding. Eu estou lá há pouco tempo, mas a minha formação é jornalismo, eu sou jornalista e trabalhei em redação, trabalhei em assessoria de imprensa, trabalhei em algumas áreas. E há algum tempo eu trabalho com marca empregadora, acho que desde 2017. E é isso, eu tenho um grupo, é de lá que eu conheço algumas pessoas que estão entrando aqui também. Eu tenho um grupo chamado Employer Brand Experience, que é um grupo de WhatsApp, e a gente tem uma página no Instagram também, Employer Branding _Experience, para discutir temas relacionados à marca empregadora. Boa, Flávia. Bom, meu nome é Juliane, eu sou Employer Branding no Magalu, como a Nath disse, mas eu sou formada em psicologia, sempre trabalhei com atração e seleção de talentos, desde o comecinho da carreira. Passei por algumas consultorias de recrutamento, trabalhei bastante com programa de trainee, programa de estágio, e aí, a partir de 2018, eu fiz minha transição de área e fui para Employer Branding. Desde 2019, na verdade, eu estou no Magalu. Eu fui para o Magalu muito para olhar a cadeira de EB, pensando em tecnologia, e hoje eu olho o ecossistema como um todo da marca, né? Depois eu posso explicar um pouquinho melhor como funciona, mas quando a gente fala de Magazine Luiza, a gente fala não só de varejo, né? A gente contrata muito mais coisas além disso. Então, tem tecnologia, tem logística e etc. Legal, meninas. Indo um pouquinho, né? Então, hoje vocês vão compartilhar a importância da representatividade feminina, né? E as ações que as empresas, Magalu, o Estadão, vem fazendo, né? E que podem implementar para incentivar esse cenário para as demais empresas, né? Entrando um pouquinho no nosso tema, né? Então, nós sabemos que a crise causada pela pandemia no último ano, né? A pandemia que a gente ainda vem passando, ela causou, né? Ela teve um impacto com mais força às mulheres, né? Nós temos aí uma estatística que o percentual de mulheres
que estavam trabalhando ficou em 45,8% menor, né? Em 2020, esse é o menor número desde 1990, né? Então, é um número aí bem impactante. E indo um pouco para essa discussão, né? Seria muito importante nesse momento ouvir de vocês e o que tanto o Magazine como o Magalu e o Estadão vem fazendo, né? Então, para começar, eu queria ouvir de vocês como que vocês enxergam as oportunidades para as mulheres no mercado atual, considerando esse cenário de pandemia, né? Nós já de cara sabemos, né, o quanto que as mulheres elas são impactadas, a gente já até conversou anteriormente disso e envolve, né, várias frentes, mas ouvir um pouquinho de vocês dessas oportunidades. Tá. Quer falar, Ju? Posso começar aqui? Pode começar. Eu achei interessante que você falou da estatística, Nath. Eu estava vendo uma pesquisa, né? Enfim, estava lendo um artigo, e o ano passado parece que o IPEA lançou um estudo que disse, enfim, que apontava aí o crescimento, né, do índice de mulheres no mercado de trabalho, que duplicaria até 2030, né? Então, a gente tinha uma tendência muito crescente, e aí veio a pandemia no meio do caminho e quebrou isso, né? Então, realmente, de 8 milhões de mulheres que ficaram desempregadas, na verdade, de 8 milhões de pessoas, né, que ficaram desempregadas, 5 eram mulheres, né? E aí eu fico sempre me perguntando por que tantas, né? E por que são as mulheres, né? Eu fiz muito uma reflexão sobre isso esses dias, enfim, né? A gente está numa semana aí muito importante para as mulheres. Essa semana a gente teve, inclusive, alguns eventos, né, internos, e uma das coisas que eu penso, assim, sobre esse tema, e principalmente sobre o que a gente passou na crise, é o quanto a mulher tem dupla e às vezes até tripla jornada, né? Eu acho que o quanto que muitas dessas mulheres tiveram que abandonar o emprego simplesmente porque a escola fechou e não tinha com quem deixar o filho, né? E fora, obviamente, as pessoas que foram demitidas, né? E aí eu acho que tem algumas questões que a gente pode alavancar. A Flávia trabalha aí no Estadão, ela pode até dar uns dados mais atuais, Flá, mas eu acho que, né, enfim, tem uma questão que é de viés inconsciente, mas entre manter um homem e entre manter uma mulher, por que será que estão mantendo homens, né? Enfim, onde que pesa, né? Eu acho que uma coisa super importante, que infelizmente a gente vive ainda em 2021 numa sociedade totalmente machista, numa sociedade feita para homens, empresas feitas para homens. Então, ontem a gente fez um bate-papo no Estadão, estava a Rafa Brits, em algumas, foi a manhã toda, né? A gente fez com o Aladas, que é uma instituição que trata de assuntos relacionados à mulher, a Maria da Penha, a todas essas coisas, essas leis e tudo que a gente tem aí, as lutas femininas, na verdade. E a gente falava justamente sobre isso. Então, a mulher foi a primeira prejudicada, foi a mais sobrecarregada, foi a primeira a ser demitida. Muitas vezes nas empresas, na hora de escolher entre demitir um homem e demitir uma mulher, se demite uma mulher, porque ela tem filhos, o filho fica doente. Aquela mesma história que a gente ouve a vida toda, assim. Parece que a sociedade tem tentado evoluir, mas quando a gente fala do feminino, quando a gente fala das mulheres, parece que as coisas não estão equiparadas, né? Eu fui desligada na pandemia, logo no começo da pandemia, e aí eu criei um movimento que eu chamei de Movimento Vai Passar, e foi incrível ver que como o número de mulheres nessa lista, foi uma lista que eu criei para circular entre os recrutadores, para ajudar, não tinha a intenção no primeiro momento de ser uma lista só para mulheres, era para pessoas que foram desligadas na pandemia, mas o volume de mulheres foi uma coisa absurda. Se eu pudesse dizer, assim, de 4 mil nomes, 70% eram mulheres, 30% homens. E eu até compartilhei com as meninas que nessa minha lista, eu pedia para as pessoas dizerem o sentimento, o que elas estavam sentindo naquele momento de desligamento, e a grande maioria dizia a mesma coisa,
se via sem chão, sem ter como sustentar os filhos, muitas mulheres chefes de família que mantinham a sua família sozinhas e foram extremamente prejudicadas. Imagino que no varejo, Ju, eu não sei como que foi isso, mas o varejo teve que fechar as portas por um tempo, então eu imagino que tenha, não sei no caso da Magazine, porque vocês fizeram um trabalho incrível, mas eu imagino que o varejo tenha sofrido muito, né? Um impacto muito grande com a pandemia. As mulheres, principalmente, vendedoras de loja, nessas funções. Sim. No nosso caso, eu sei que não era nem essa pergunta, Nath, mas a gente já vai batendo papo. Vamos entrando, não tem roteiro. Não, mas no nosso caso, de fato, a gente teve... a gente não demitiu ninguém, a gente aderiu a esse movimento da não demissão, e a gente identificou que muitas mulheres de loja, na verdade, de várias realidades de dentro do Magalu, tinham filhos, né? E muitas vezes, porque lá no comecinho a gente não fechou as lojas, depois que a gente fechou, depois abriu de novo, mas as escolas não permaneceram fechadas. Não abriram. Né? Exato. Então, uma das coisas que o Magalu fez, que eu achei que foi muito legal, assim, foi dobrar o cheque-mãe, que é um benefício que a gente tem, para que essa pessoa pudesse pagar, ou, sei lá, pagar alguém para ir até a casa da pessoa, enfim, né? Porque muitas vezes essa mãe dependia da creche que estava fechada, né? Então, a gente dobrou esse valor aí do cheque-mãe. Isso foi uma coisa bem, bem bacana, assim, que a gente fez. E agora, novamente, a gente vai passar por isso de novo, né? Então, vamos ver aí como vai ser. Mas o cheque-mãe não voltou para o valor original, né? Ele se manteve. Então, é uma coisa boa aí. Legal. Indo para uma outra pergunta, vocês já enfrentaram preconceito no mercado de trabalho por serem mulheres? Só trazendo uma estatística, nós fizemos uma pesquisa com alguns RHs, tá, aqui no InfoJobs, e 51% das mulheres responderam que sim, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês também. Posso falar. Eu já... por várias vezes, em várias situações diferentes. Há algum tempo, eu fui head da operação de uma startup de tecnologia, então era uma era uma empresa multinacional, eram 11 países, 2 eram mulheres que estavam à frente, então 9 homens, então era sempre muito, e assim, uma empresa latina, na verdade, meio chilena, meio espanhola, e a gente sofre, assim, aquele preconceito velado, né, que a gente costuma dizer, eles não dizem isso, mas eles dizem isso. Então, é como se, mas você é mulher, mas você... Então, isso várias vezes. E o clássico que a gente passa na carreira, né, no processo seletivo, de perguntar se você tem filho, no meu caso eu não tenho, então me perguntarem porque eu não tenho, se eu vou ter, porque eu não quero ter. Planeja ter a pergunta sempre, né, Flávia? E o que eu você costumo planeja dizer ter. Exato, você planeja ter filho, você quer ter filho quando? Ou não tem porquê? Então, a sociedade e infelizmente o mercado de trabalho ainda é muito preconceituoso com as mulheres, e muitas de nós temos que engrossar a voz literalmente para sermos ouvidas, né? Principalmente em cargos de liderança, e quando você lidera uma empresa majoritariamente masculina, assim. Infelizmente, essa ainda é a nossa realidade. Eu diria que nem só quando você trabalha num cargo, né, de uma empresa majoritariamente masculina. Eu trabalhei em uma empresa, eu trabalhava com, né, uma pessoa, um cara, que dizia que, porque eu era muito mirradinha, a Natália me conheceu, eu tenho, sei lá, não chega a 1,60, assim. Então, eu sou pequenininha, eu sou, sabe, muito inha, assim. Então, ele dizia que eu precisava usar salto e eu precisava me maquiar para parecer um pouco mais velha e dar mais credibilidade. Eu ouvia isso algumas vezes, né? Então, e é muito difícil, porque na época eu era mais jovem, sabe? Eu não tinha, por exemplo, a maturidade que eu tenho. Se posicionar, né? Você ouvia aquilo, você falava assim, nossa, eu não passo confiança, né? Eu não... Então... E é uma distorção, agora pensando, né?
Porque você, ao invés de você perceber que, na verdade, o que ele está falando não faz menor sentido, porque não tem, né? Você coloca para você, né? Então, na época, eu falava, não, é que eu que sou errada mesmo, né? Sou eu que não tenho segurança, ou sei lá, sou eu que tenho que realmente me arrumar como uma pessoa, me transformar ali. Então, assim, enfim, mas sim, já aconteceu comigo algumas vezes aí. E essa empresa era uma empresa que tinha muito mais mulheres do que homens, mas os poucos homens que tinham ainda tinham essa força de uma eu não diria, não é nem que influência, sabe? Mas quase como uma voz que deveria ser ouvida, assim, uma coisa, não sei nem explicar, assim, mas, bom, felizmente isso já faz bastante tempo. Eu sou otimista, eu tendo a acreditar que de lá para cá muita coisa mudou, né, e muita coisa tem mudado. Se a gente para pensar que foi só em 43, né, que a CLT colocou lá uma lei que protegiam as mulheres, né, é, bizarramente jovem, né, é muito me choca quando eu penso nesses termos, porque foi só em 43 que a gente teve uma lei ali que protegia a gente sobre, enfim, trabalhos insalubres, atividades noturnas e etc. Foi só a partir de 33 que a mulher pôde votar, né? E quando a gente olha para esses primeiros cargos, né? As mulheres não entravam numa empresa com cargo de liderança, elas eram secretárias, elas eram telefonistas, eram esses cargos, né? Então a gente teve que conquistar com muita garra ali, pedacinho por pedacinho, e a gente está assim até hoje, né? A gente fez um trabalho recentemente de mulheres em tecnologia aqui no Magalu, e a gente teve, para vocês terem uma noção, assim, 10 mil inscritas para participarem de um curso de programação que a gente fez. Que legal. E 10 mil inscritas, eu fico pensando, gente, cadê essas mulheres na tecnologia? Porque se eu tenho 10 mil inscrições para participar de um curso de programação em Python, minimamente eu entendo que desse número, 10 mil mulheres têm interesse em aprender ou interesse em trabalhar com isso, né? E cadê, né? Então, enfim, acho que é muita coisa para a gente pensar aí. Nós temos ainda muitos mercados machistas, né? Então, nós temos aí um mundo de tecnologia. Hoje, quando você olha o mercado financeiro e alguns mercados específicos, ele tem ali a presença muito mais forte do homem, né? Por mais que a gente venha entrando nesse mercado, então a gente já vê aí lideranças femininas nesses públicos, mas quando a gente olha o percentual, o homem ainda é predominante, né? Infelizmente, mas acho que a gente vem aí caminhando e é um papel também muito do RH inicial ali, né, dentro das empresas, de cultura, de trabalhar essa marca, de como melhorar os processos seletivos. Acho que tem a importância ali, tanto de comunicação, marca empregador e o RH, de melhorar isso dentro das organizações, né? É isso que a Ju falou, é super importante, assim, eu acho que tem muito também preconceito entre as mulheres. Eu acho que isso é a falta de sororidade, a falta de empatia de mulher para mulher, também, infelizmente, em 2021 ainda existe. A disputa, né? Desculpa. Uhum. Não, eu vi uma pesquisa esses dias, eu não vou saber a fonte, gente, porque eu não vou lembrar mesmo, mas parece que, enfim, dos entrevistados, 30% disseram que se sentiriam mal ou se sentiriam um certo desconforto em serem chefiados por uma mulher. Assim, a gente ainda tem esse tipo de preconceito para quebrar, né? Aliás, não é só do homem, né, para a mulher. Exato. Ou para a sociedade. A gente tem algumas camadas ainda que eu, particularmente, não sou uma mega master entendedora, mas eu sou mulher, né? Então, eu consigo sentir, às vezes, na pele o que é essa falta de, muitas vezes, empatia, né? Que vem do outro lado. Exato. Nós temos uma pergunta da Érica, que é: a indústria, de um modo geral, ainda tem uma representatividade feminina muito baixa. Como que vocês veem para mudar essa realidade? Bom, na minha opinião, eu acho que
o mercado está fazendo um movimento. Em algumas empresas a gente já tem esse movimento muito nítido. Eu acho que o ponto que a Nath falou sobre setores, isso pega, porque, obviamente, a gente tem setor que é predominantemente masculino, e aí é uma questão da base mesmo, da formação disso. Tecnologia, por exemplo. Se a gente olha para empresas de tecnologia, hoje é muito mais comum ver mulheres se formando, seja em curso de engenharia, seja de curso de computação, do que era antigamente. Mesmo assim, a gente acabou de contratar uma menina, né, para trabalhar com a gente, ela faz sistemas para a internet, ela é a única mulher da sala dela, de uma sala de 30. Então, eu acho que tem muito dessa questão da camada da base, que não está se formando ainda para isso. Eu acho, né, com base em algumas conversas que eu fiz com profissionais de tecnologia, que mulheres, nesse setor especificamente, relatam muito uma insegurança das áreas, né? Então, são mulheres que são assediadas pelos colegas, são mulheres que são taxadas de incompetente. Como é que as empresas também criam um ambiente seguro para que essa mulher possa estar? Então, eu acho que tem uma série de coisas que a gente poderia fazer, né? Uma delas vamos criar políticas. Se não é uma coisa natural, então vamos tornar isso um pouco mais, né, de forma prática, para que um dia seja natural. Então, vamos fazer política, vamos garantir no pipeline das vagas essa representatividade. Então, sei lá, metade de homens, metade de mulheres, não sei, sabe? Programas específicos. Então, também não adianta você ir lá e fazer um programa super legal de diversidade. O primeiro dia do trabalho da mulher, ela vai ser motivo de chacota na área, sabe? Então, eu acho que mais do que contratar, que eu acho que é o produto final, que toda empresa busca e, enfim, é o que a gente quer, é importante também a gente entender como a gente está recebendo essas pessoas. Eu penso e até um pouco do que nós falamos já, né, Jo? Hoje, algumas empresas, né, quando nós falamos de diversidade, como nós falamos de mulher, às vezes o RH, ele quer preencher aquelas posições, né, para ela sair no LinkedIn, para ela sair na mídia, como uma empresa que está contratando, numa empresa que olha para a diversidade, mas o como recebe, né, acho que é um pouco do que você trouxe, e até era um próximo tema que eu ia entrar, que é o desafio que as mulheres enfrentam no mundo profissional, e na mesma pesquisa que nós fizemos com os RHs, 51,1% das entrevistadas apontaram como o machismo presente na cultura das empresas, né, como o principal desafio que elas encontram no mundo profissional. Então, acho que vem muito de encontro isso que você trouxe, né? Então, como que nós preparamos a cultura da empresa, né? Não é só trazer, acho que o processo seletivo ele é muito importante, né? Ele é a ponta, ele é o final lá de todo o processo, mas como que a gente mexe na cultura da empresa para receber bem essas mulheres, né? Não sei como vocês hoje dentro do Magalu olham para isso. O varejo, ele é um mercado bem misto, né? Então, a gente não vê a presença em lojas mais masculinas, mas vocês têm aí a área de tecnologia que é muito forte, né? Você já trouxe aí um pouco de que vocês vêm fazendo um evento, informando essas mulheres, mas como que vem sendo essa aceitação pelos profissionais? Como que hoje vocês mexem na cultura para receber essas profissionais? Nath, eu acho que a gente tem sorte, ou não sei se é sorte, mas o Magalu é uma empresa de corpo e alma femininos, né? A gente tem uma fundadora, que é a tia Luísa, né, e a sucessora, que é a Luísa Helena Trajano, que é uma mulher que tem muita força, não só, né, de caráter... Interno, mas externo também, né? A marca dela Exato. É forte. E ela leva isso, né? E um dos princípios básicos do Magalu, uma das bandeiras que a gente levanta muito, é a causa da mulher, né? Enfim, violência, Então, eu confesso que aqui dentro é muito natural a gente falar sobre isso e a gente tratar essas questões como questões muito caras. Mas eu fico imaginando em alguns outros setores, como, enfim, eu já pude estar em outras empresas e tal,
mas que não é liderado por uma mulher, que não tem uma equidade ali dentro do conselho. Hoje, por exemplo, no conselho do Magalu, é obrigatório ter metade mulher, metade homem. Então, se a gente tem 6 pessoas no conselho, 3 precisam ser, é uma regra. Mas quais outras empresas têm isso? Né? Eu não estou dizendo que a gente está também no melhor formato. Hoje a gente tem 51% do nosso headcount total é composto de mulheres. Mas quando a gente ainda olha para a liderança, a gente ainda vê uma predominância de homens. A gente está tentando mudar isso. A nossa promessa para o ano é justamente olhar muito mais para cargos de gestão e tentar, né, equilibrar isso. Mas é só uma amostra do que tem no mercado. Se a gente olha para o mercado, se a gente olha, por exemplo, para um banco de investimento, gente, você vai ver muito mais gerente homem do que gerente mulher. Olha hoje nas empresas que vocês estão, quantos gerentes tem e quantas gerentes, né, mulheres, e quantos coordenadores e quantas coordenadoras. Se você faz isso, uma amostrinha dentro da empresa que você está, você já consegue ver que, assim, tem alguma coisa errada. Só trazendo, você trouxe, né, os números do Magalu aqui no InfoJobs, 58% da liderança ela é feminina, né? Então a gente já vem aí trazendo o papel né, feminino, nossa country manager é mulher, então a gente já tem essa presença e trabalhamos isso muito forte com as equipes, principalmente com a equipe comercial, que ela vem, né, de mundo muito mais machista, né? Inicialmente era mais homens, então nós trabalhamos muito isso para ter essa presença feminina em todas as nossas áreas. E a gente já começa pela liderança. Isso é bom. Eu sinto que faz diferença quando a gente tem uma presença na liderança muito forte, assim, eu sinto que faz diferença. Gente, nós tivemos mais uma pergunta. Agora está conseguindo ouvir, Flávia? Ai, eu caí, desculpa, gente, desculpa. Não. Agora eu estou ouvindo, vocês me ouvem, tá tudo certo. Legal. Nós estamos falando de como a gente enfrenta, né, esse mundo profissional, e nós trouxemos a pesquisa que responderam para o InfoJobs, que o maior desafio, né, o que as mulheres mais enfrentam, 51,1% respondeu que o maior desafio é o machismo presente nas culturas das empresas, né, que é o principal desafio que as mulheres encontram, né. Então, nós estamos trazendo aí alguns exemplos, e nós tivemos uma pergunta que foi como lidar com líderes mulheres que são mais machistas que homens. E aí eu acho que isso vem muito do que nós falamos a presença feminina ainda não ser tão forte, e às vezes quem assume essa posição acaba incorporando que eu preciso ser igual a ele, né, e acaba invertendo um pouco desses papéis. Não sei como que vocês veem isso, Flávia, no Estadão, acho que na verdade, o Estadão é uma empresa de 146 anos, né? Então, é uma empresa tradicional, familiar. Então, a gente, infelizmente, neste momento, a empresa está passando por um processo grande de transformação. Nesse momento, a gente não tem muitas líderes mulheres. Já trabalhei em empresas que também não, que mesmo em modelos de startup ou empresas mais jovens, também não tinham muitas mulheres na liderança. Eu acho que essa é uma luta diária, né? A gente vê aí algumas mulheres se destacando como grandes líderes, mas eu não tive ainda a sorte que a Ju tem de trabalhar numa empresa com uma liderança forte feminina. Eu acho que todas as empresas que eu trabalhei, a grande maioria, os líderes eram homens, mesmo vindo de comunicação, que é um mercado que tem muitas mulheres. A gente vê muitos... Eu tive uma empresa que foi liderada por mulheres, o restante foram todas lideradas por homens. E para a gente é muito difícil você não ter alguém para admirar, para se espelhar e para olhar né, para você querer ser uma líder parecida com aquela mulher, uma pessoa para se inspirar. Então, eu realmente não tenho na minha carreira aí muitas histórias de líderes inspiradoras, mulheres. Legal. Vamos para a próxima pergunta. Então, como que vocês acham que as mulheres têm sido
a gente vai entrar aqui na parte da liderança, né? Mas como que as mulheres têm sido mais representadas em cargo de liderança nos últimos anos? Na nossa pesquisa, 44,4% das mulheres afirmam que o cenário das mulheres em cargo de liderança mudou nos últimos anos, mas que ele ainda é menor, né? 77,8% em relação aos homens. Continuando um pouquinho, né, do que nós estávamos falando de liderança, como que vocês veem que essas, né, que a presença das mulheres nessas lideranças podem melhorar e como que as empresas vêm fazendo com isso? Acho que eu posso falar. Pode falar. Faz parte, Flávia. Desculpa. Imagina. Não, eu acho que isso vai muito de encontro com aquilo que a gente estava falando, que quais são, de repente, os fatores que impedem, né, dessa mulher crescer. Né? Eu acho que a gente ainda sofre por ter que escolher ou não a questão da maternidade. Eu acho que quando a mulher ela opta por uma carreira muito ascendente, uma carreira executiva e tudo mais, são poucos, eu acho que é delicado falar isso, tá, gente, mas acho que é uma opinião minha. São poucos os casos que a gente vê que a mulher consegue, de fato, chegar numa carreira executiva tendo que estudar o tanto que ela tem que estudar, sendo mãe, tendo que educar e muitas vezes fazer essa jornada tripla que a gente comentou. Então, acho que sim, esse ainda é um ponto que pega quando a gente pensa que às vezes a mulher, para ter um filho, ela precisa ficar 6, 7 meses aí fora do mercado. Quanto isso não atrasa a formação dela, dependendo do lugar que ela tiver. Né? Se a gente está partindo do princípio que é uma empresa que não acolhe como deveria acolher de fato, né? Talvez esse gestor vai olhar e vai falar, putz, eu não vou investir muito nela aqui não, porque ela vai ficar 7 meses fora, eu vou precisar dela, enfim, não vou ter esse retorno, enfim, sabe, assim, de novo, eu acho que a questão do viés inconsciente que também entra, que pode entrar, né, na verdade, nessa questão da maternidade versus carreira e tudo mais. Eu acho que uma outra questão, além do viés inconsciente, né, quando a gente contrata ou quando a gente quer promover, é também a questão do mercado, então, quanto esse mercado ou quanto o mercado que essa mulher está inserida é justo na questão eu esqueci a palavra que eu queria usar, mas o quanto ela está competindo, digamos assim, com outros homens, e que homens são esses, né? Então, acho que o próprio mercado também. E, de novo, na minha opinião, é a formação. Então, o quanto a gente está preparando líderes aqui embaixo também, sabe? Enfim, a gente pode ficar especulando aqui várias coisas, mas eu acho que são esses 4 pontos que eu diria que ainda pega, sabe? Falando, acho que de maternidade, amanhã é o tema do nosso terceiro dia, maternidade e carreira profissional, mas trazendo um pouco da reflexão que você trouxe, né? Será que, né? Tem os dois lados. Será que é a própria mulher que põe essa barreira? Então, eu quero ser mãe, então eu nem vou fazer esse investimento de crescer na carreira, porque eu sei que eu vou ser barrada, porque existe esse preconceito, ou já é do próprio mercado de trabalho, né? Então, você escolheu ser mãe, então o seu cargo ele vai permanecer aqui, ou você já não vai conseguir evoluir. E deveriam ser coisas distintas, né? Nós estamos falando de vida profissional e vida pessoal, e obviamente, né, a maternidade, como você trouxe, a mulher ela vai ficar 6 meses fora, o quanto que isso vai impactar, mas não deveria, né, ter esse impacto na carreira, né, pensando principalmente a longo prazo. E eu acho que tem uma outra coisa que linka com tudo isso. Vamos pensar numa formação tradicional aí de família, onde o marido trabalha, a esposa trabalha, eles estão tendo um filho. Provavelmente esse cara ganha mais que ela. Então, provavelmente não é o emprego dele que vai ser colocado em xeque ali. Na escolha, né? Exato. Então, eu acho que isso também, sei lá, olhando aí na amostra das pessoas que vocês conhecem, quantas pessoas vocês veem que a mulher ganha mais que o cara e, putz, então
você deixa o seu emprego, você cuida da criança enquanto eu continuo trabalhando. É a minoria, pelo menos das pessoas que eu consegui pensar aqui agora, de fato o cara ganha mais e a mulher que tem que sacrificar, às vezes, a carreira para que... E até levando para salário, tem pesquisas que mulheres no mesmo cargo que homens, a mulher ela ganha menos, né? Então, você dentro da mesma organização, ou às vezes dentro, né, comparando cargos, a mulher ela já ganha, não sei o percentual ao certo, mas acho que são quase 30% a menos do que o homem, né? Então, Na verdade, a gente ganha, em média, pelo menos a pesquisa que eu até anotei aqui para colocar, 76% da remuneração de um homem. Então, é mais ou menos isso, 34%. Os 30%. É muita coisa, né? E comparados, se nós compararmos ao mesmo cargo, né? Porque se eu tenho a mesma atividade, se eu tenho a mesma formação, se eu tenho as mesmas experiências, por que, né? A mulher, ela vai ganhar 30%, 34% a menos. Então, é uma luta aí constante dentro do mercado de como que nós vamos nos posicionar. E até trazendo você trouxe também a questão de formação, quando nós olhamos a presença de mulheres em ensino superior e que concluem, que tem uma formação acadêmica, ela é maior do que o do público masculino, né? E por que? Então, assim, nós temos mais formação, nós temos, né, a escolaridade, a gente se empenha, a gente faz mais cursos, mais do que homens, pensando num percentual de nível superior, e por que nós não conseguimos chegar nessas posições de liderança, né? Ou porque a nossa presença no mercado de trabalho ela ainda não é tão forte, né? Se nós temos os mesmos know-hows que eles, né? Então, é um ponto aí para a gente trazer como reflexão também. Eu acho que tem vários fatores, assim. Eu acho que a gente, infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade que, e acho que está longe a mudança ainda, de uma mulher que assume um cargo de liderança ser notícia ou ser capa de uma revista ainda, né? Então, a gente vê mulheres que assumem, sei lá, direções de empresas de multinacionais e que ainda são destaque. Então, olhando para isso, é que a gente acha positivo. Olha que legal, uma mulher assumiu. Cara, isso ainda é notícia. Então, se isso ainda é notícia, é porque são muito poucas as mulheres que estão chegando lá. E por que elas não estão chegando? Porque a gente, infelizmente, vive numa sociedade machista. A gente ainda vive numa sociedade que as grandes mulheres, que são as grandes líderes, ainda têm que se comportar mais parecidas com homens do que com mulheres. Elas não podem ser femininas, elas não podem ter o cabelo comprido, elas têm que ser mais masculinas. A gente vê pela Angela Merkel, a gente vê pela própria Dilma, que foi presidente, a gente vê por várias mulheres que são símbolo de liderança, que elas são obrigadas a se vestir ou se comportar de uma forma mais masculina, né? Isso infelizmente, um absurdo, e ser mulher líder ainda é notícia. Isso é o que mais me preocupa, e eu não vejo ainda uma mudança próxima para isso. Eu vejo o mercado, nós, enquanto RHs, correndo muito atrás de programas, de planos, de criar formas de inserir as mulheres ou de fazer as mulheres crescerem dentro das empresas, mas infelizmente não é uma tarefa fácil. A gente ainda ouve comentários de ela tá com cara feia porque ela tá com TPM, ela sabe, coisas, a gente ainda, e nós mulheres, o que eu acho mais grave, ainda falamos esse tipo de coisa. Então, a gente assume esse papel, né? A gente assume esse papel, a gente comenta isso da outra. Quantas vezes eu já ouvi já vi sair de reunião com uma líder mulher e as próprias mulheres comentarem, hoje ela não tá boa. Então, assim, porque ela tá, sei lá, hoje brigou com o marido. Então, assim, a gente não pode mais permitir esse tipo de coisa, a gente não pode mais, a gente tem que a gente tem que cuidar até dos nossos próprios pensamentos, porque isso está tão dentro da gente, esse comportamento machista está tão dentro de nós mulheres, e dos homens eu não preciso nem dizer, que parece que é uma coisa normal, e não é normal, não deveria ser normal, não é normal ganhar menos, não é normal ter que trabalhar 2, 3, 5, 10 vezes mais do que um homem para alcançar alguma coisa e ter que se provar o tempo inteiro e ter que ainda suportar piadas e suportar comentários totalmente bizarros no mercado de trabalho. Exato. E ainda um pouquinho, né, para uma próxima pergunta, quais
que vocês acham que são os principais desafios da inserção e crescimento das mulheres na vida profissional? Nossa, desafios todos. Os principais desafios da inserção e crescimento das mulheres no mercado, na vida profissional. Eu acho que a gente tem que se provar o tempo inteiro, 10 vezes mais do que um homem. A gente tem que ficar provando o tempo inteiro o quanto a gente é competente. Foi aquilo que a gente estava falando anteriormente, Natália, que a gente tem melhor formação, a gente estuda mais, a gente tem habilidades, seja mãe ou não, a gente tem habilidades que a gente desenvolve em casa. Ontem eu estava assistindo uma matéria que falava sobre isso. A gente aprende educação financeira ali no dia a dia, né? As mulheres que têm filhos, que têm que lidar com salários super baixos e como dividir esse salário, como pagar todas as contas. Isso a mulher faz isso muito bem desde sempre. Então a gente tem habilidades que não só aprendidas na universidade, na faculdade ou em cursos, a gente tem na vida, a gente aprende coisas, nós mulheres, de uma outra maneira. Então acho que a gente tem características, os soft skills muito paralelos e muitas vezes até melhores do que os homens, e a gente tem que se provar o tempo inteiro, a gente tem que provar o quanto a gente é competente, o quanto a gente não tem mimimi, o quanto a gente trabalha pra caramba. Então eu acho que essas são... Eu não acredito que seja relacionado à formação acadêmica, à dificuldade, ou de cursos de formação. Eu acredito ainda no preconceito e na dificuldade que a gente tem de provar para o mercado o quanto a gente é boa. E é muito cultural, né? Eu acho que a nossa geração, ela ainda veio com o peso da cultura, né? Por mais que né, a gente tem estudado, tem a nível superior, a gente tem ido para o mercado, mas vem de geração que a mulher ela não chega nesses cargos de liderança. Talvez essas próximas gerações, né, as gerações, ela já venha com isso muito mais impulsionado, né? Porque a gente já tem mulheres na liderança, já venha isso enraizado que a mulher ela pode chegar ao cargo que ela quiser, diferente dessas gerações, né? Do que a gente vem passando, que a gente teve que abrir essas portas e enfrentar essas barreiras, né? Então, eu acho que também tem algo muito de tempo e a gente vai ter que ir abrindo esse caminho, né, para as próximas gerações. Eu concordo, eu acho que a gente ainda vive numa sociedade machista, e ó que a gente está no Brasil, tem países muito piores, né? Sim. Se a gente é positivo, né, a gente ainda vê pior, mas sim, eu acho que tem uma questão da sociedade, da cultura, e do quanto que as próximas gerações, a gente vai formar, provavelmente, né, enfim, quem quer ter filho e etc., vai ser responsável por formar homens e mulheres menos machistas também, né? Eu acho que todo mundo tem uma responsabilidade, né, não só mulheres, mas principalmente mulheres, né? E eu sou positiva, eu acho que as coisas estão mudando, sim. Eu acho que não é de um dia para o outro, eu acho que as empresas precisam, sim, fazer esse movimento, até porque cada vez mais os talentos estão olhando para essa questão, né, para questões de diversidade de um modo geral. As pessoas não se contentam mais com um discursinho batido, com, sabe, aquela coisa que só está pregada na parede, está bonito ali, mas na prática não é isso. A internet, ela ajuda nesse processo da transparência, porque o LinkedIn, o Glassdoor está aí para a gente avaliar mesmo, para que as pessoas saibam que não é só uma questão de dizer, você tem que ser também aquilo que você está dizendo, senão a coisa não sustenta, né? E aí o negócio, ele não vai para frente, a gente tem mais retrabalho, trabalha a marca empregadora e etc. Então, acho que ou vai por bem, ou as empresas vão entender que, enfim, vai por mal, sabe? Ou vai pela dor, ou vai pelo amor. Então, eu prefiro achar que a gente vai entender esse movimento e vai avançando nele cada vez mais. A gente pode ver até pelas comemorações do Dia da Mulher desse ano, né? Que esse ano eu senti um impacto muito maior no trabalho que as empresas têm feito. Eu estou nesses grupos todos aí, a gente vê essa troca de informações e a preocupação do RH ou da comunicação interna
e não comemorar o Dia da Mulher de uma maneira simples, como sempre foi. Tá todo mundo muito preocupado em contextualizar, em falar de história, em falar de lutas, em falar... E isso não só no mundo corporativo, a gente vê isso na comunicação da imprensa, a gente vê isso muito mais contextualizando sobre o Dia da Mulher do que propagandas dando flores e chocolate, que é o que a gente sempre ganhou no Dia das Mulheres, né? Eu acho que as mulheres colocaram a voz, a gente se posicionou de uma outra maneira, e eu acho que as empresas estão entendendo que a gente não quer flores, e a gente não quer só flores e só chocolate, a gente quer espaço, a gente quer reconhecimento, e a gente quer estar onde a gente quiser estar. Exato. Eu tenho visto muitas ações também que dão alguma coisa em troca, né? Que de fato agregam algum valor além do chocolate, né? Então, vamos te dar uma formação, ou vamos fazer alguma outra coisa, vamos, sei lá, dar algum incentivo para uma empreendedora. Então, acho que esse é o tipo de ação que, sei lá, no curto prazo pode ser que não mude, mas acho que no longo tende a mudar, sim. Já é o início de um posicionamento, né? Até que a Flávia trouxe que as empresas fizeram, e até em redes sociais, como o Instagram e tudo mais, o posicionamento das mulheres nesse dia 8 ele foi diferente, né? Você viu mais mensagens, você viu mais compartilhamento do que não são só flores, não são só chocolate, como que as mulheres elas estão se posicionando e estão presentes, não só no mercado de trabalho, mas como um todo, né? A posição da mulher no mundo, né? Então, acho que a gente já vem aí se posicionando e virando a chave de uma forma bem positiva. Temos muito ainda a caminhar, mas já é o início, né? Já estamos aí engatinhando. E o que vocês acham que leva muitas empresas a fazerem essa distinção de gênero, né? E como isso pode ser mudado? Uau. Hoje, num processo seletivo, acho que a Ju ainda mais presente até, né, em processo, Flávia, dentro do Estadão, como que essa escolha, né, como fazer essa distinção, né, a gente fala muito até de currículos às cegas, a gente vem ouvindo muito isso do mercado, e eu acho que já é um passo, né, mas como que as empresas definem, como que vocês, esse é para ser ocupado por uma mulher, é ser ocupado por um homem ou não, é o processo seletivo, e quem for capacitado vai assumir a cadeira? Pensando. Eu acho que não é uma resposta simples. Não é simples. De dar, eu acho que depende muito do que a gente está falando aí de ser competente ou não, depende muito, na minha visão, né, como recrutadora ou como uma pessoa que pensa em RH, depende muito do quanto eu tenho já na minha empresa de mulheres ou não, de negros ou não. Eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente pensa a contratação, sabe? Agora, uma coisa é fato. Se eu tenho um cliente interno, uma gestora, um gestor, que tem algum tipo de viés inconsciente, eu consigo detectar isso, eu, enquanto RH, preciso tentar desmistificar ou tentar ajudar essa pessoa nessa desconstrução, seja em processo de sensibilização, seja, não sei como, mas de alguma forma, se a gente identifica que existem essas barreiras ainda dentro da empresa, com os grupos de liderança, obviamente que a gente tem que, eu sinto que a gente tem que atuar mesmo, assim. Eu acho que não é uma resposta simples, Nath. Eu também acho que não é uma resposta simples. A gente vem falando de que a gente tem uma sociedade machista, então, e as empresas são reflexo dessa sociedade, não tem muito jeito, né? Eu acho que é uma mudança lenta, é uma mudança gradativa, mas que a gente não pode desistir. Eu acredito muito, muito no diálogo, acredito muito na informação, em rodas de conversa. Eu trabalhei numa startup e lá a gente tinha muito essa discussão, sabe, sobre diversidade em todos os âmbitos, quando a gente pensava na diversidade no amplo, né? E muitos jovens ali de tecnologia não conseguiam entender
por que muitas vezes, para você inserir a diversidade dentro de uma empresa, você tem que fazer escolhas. Então, a empresa tem que querer fazer essas escolhas, a empresa tem que querer incluir essas pessoas, e a empresa, sim, tem que ter esse posicionamento de... A gente discutia muito isso. Se eu tenho um homem e uma mulher em capacidades iguais, concorrendo para a mesma vaga, o que eu faço? E a gente tinha uma diretriz de eu escolho a mulher, ou eu tenho um negro e um branco, o que eu faço? Eu privilegio, uma palavra horrível, e que não é, mas é isso, eu dou oportunidade para o diverso. Então, é muito ainda, infelizmente, é muito difícil fazer com que as pessoas entendam isso dentro das empresas, né? Que muitas vezes, para ter diversidade, a gente precisa ser impositivo e precisa inserir as pessoas, mesmo que você receba críticas. Então, ainda é muito difícil, mas eu acredito que o diálogo, a conversa ainda seja um caminho. Por isso que, como a Ju disse, a Nath disse também, é uma longa jornada, assim, tanto para a sociedade quanto para o ambiente corporativo. Como explicar que não é mimimi, né? Exato. Acho que o maior desafio que a gente tem, porque é muito comum a gente ver, não, tá reclamando, é mimimi, aí, não sei o quê, mas a gente, e quando eu digo a gente, né, eu conheço mais ou menos o ambiente que vocês estão inseridas, a gente ainda vive numa bolha. A gente está em escritórios, a gente provavelmente tem muitas colegas mulheres, provavelmente os nossos colegas, eu pelo menos não posso reclamar de ter, né, passado por isso, mas quantos outros ambientes, né, são de fato ruins para mulheres. Muitas vezes essas mulheres não têm a escolha de dizer, não, vou sair porque eu não quero passar por isso. Não, tem que pagar meus boletos, tem que ficar. Então, acho que é um desafio muito grande explicar que não é mimimi, sabe? É, de fato, uma questão séria. Assim. E é uma luta diária, né? A gente tem que ficar explicando isso. Foi o que eu disse no começo, eu acho que a gente passa o tempo todo se justificando e tentando explicar que não é mimimi, explicar que de equidade, falar de feminismo e de machismo ainda são questões que a gente tem que passar horas e horas explicando, infelizmente. Triste, mas verdade. E ainda um pouquinho, a Ju trouxe alguns exemplos de cases que o Magalu, né, vem fazendo para abrir, né, para impulsionar a mulher no mercado de trabalho. Então, vocês fizeram aí o curso de tecnologia, né, para abrir aí para programação. Trouxe também um exemplo que vocês aumentaram o cheque mãe para que as mulheres continuassem, né, pudessem trabalhar e tivessem onde deixar os seus filhos, né, ou com quem deixar os seus filhos, e aí queria que vocês trouxessem um pouquinho de ações até para ajudar, né, quem está assistindo, né, quem abrir a mente aí de outros RHs com ideias que a gente pode levar e ajudar a abrir essa porta para o mercado feminino. Eu desliguei o microfone aqui, desculpa. Eu acho que eu já passei por empresas que tinham iniciativas super incríveis para mulheres, e conheço empresas em benchmarking. No Estadão, a gente está começando um trabalho agora de transformação digital, então isso são temas que a gente vai trabalhar agora, 2021, 2022, mas a gente não tem nada tão forte como tem o Magazine Luiza, então a gente está passando por esse processo de transformação, mas eu gosto muito desse movimento da licença maternidade estendida, licença maternidade, a licença paternidade estendida, que eu acho que é super importante. Eu fiz um trabalho na startup que eu estava anteriormente, falando justamente disso, era uma empresa majoritariamente masculina, nós éramos poucas as meninas, e a importância do homem ter uma licença maternidade longa, para que ele acompanhe a mulher, ou para que eles dividam de verdade a maternidade e a paternidade, porque não é uma obrigação da mulher, não é uma... Ontem, inclusive, lá no Aladas, que eu estava contando, a Rafa Brits falou uma coisa muito, muito legal, que é, quando encontram ela, falam para ela, nossa, eu vi um vídeo do seu marido dando banho no seu filho, que legal, ele é um paizão. Aí ela falou, não, ele não é um paizão, ele é um pai.
ele está fazendo o que deve ser feito, né? O homem não tem que ajudar, né? É filho, né? Não é ajuda. Por que um homem dando banho no filho vai para os views, né, dentro das redes sociais, aumenta os views, tem milhões de visualizações, e uma mulher não? Por que isso faz parte da nossa rotina e do homem não? Então, dentro das empresas, eu acho que muitas empresas, a Loft faz um trabalho, eu vi um trabalho muito legal que eles têm feito em relação à licença maternidade estendida, para a paternidade estendida, porque eu não tenho certeza, mas de acordo com a legislação, a mulher tem 4 meses ou 6 meses e o homem 5 dias. E o que você faz com um homem em 5 dias, gente? Pelo amor de Deus, a criança acabou de chegar, e aí você faz o quê? Então, acho que muita coisa tem que ser revista na legislação. Eu acho que as empresas têm auxílio creche, o Estadão tem auxílio creche também, a gente tem várias empresas com auxílio, mas eu ainda acho que tá longe, eu ainda acho que a gente tem muita coisa ainda para fazer, mas tem empresas se movimentando de uma forma muito positiva, pelo menos eu tenho sentido isso. Do nosso lado aqui, a gente também tem, enfim, alguns benefícios, né, como eu comentei aí, o cheque-mãe mesmo, a licença, né, estendida e tal, mas tem algumas ações que eu acho que são muito legais aqui dentro, como, por exemplo, a gente tem um canal interno, que é um canal de denúncia à violência doméstica. Então, eu não sei se vocês sabem, mas é uma história, enfim, que aconteceu uns anos atrás. Uma funcionária do Magalu foi assassinada pelo marido, né? E aí, desde então, desde que aconteceu isso, o Magalu criou algumas iniciativas para prevenção à violência doméstica. Então, por exemplo, existe um canal que se o seu amigo, vamos supor que uma pessoa que trabalha com você percebe que você está passando por uma situação de violência, essa pessoa pode fazer uma ligação e dizer, tem obviamente, uma investigação aí bastante sigilosa, tem uma equipe por trás disso, mas a pessoa pode relatar por você, e aí o time vai atuar, vai entrar e ver se você está precisando de alguma coisa, etc. E a própria pessoa também pode relatar essa situação, e o Magalu dá todo um suporte. Eu acho que isso é muito legal. Parece que não, mas a gente ainda tem um número absurdo de violência doméstica na pandemia, todo mundo sabe que aumentou ainda esse número aí, e é um canal que eu considero bastante diferente, né, do que geralmente as empresas têm. Óbvio, não é uma coisa fácil né, em termos de gestão, porque você está lidando ali com uma questão muito particular, digamos assim, mas eu acho que é uma iniciativa bem ousada enfim, e boa, né, para quem realmente precisa desse tipo de ação. Tem o próprio botão da Lu no aplicativo, também para combate à violência das mulheres. Isso passou até, inclusive, para uma revisão. Agora a gente acabou de soltar o anúncio ontem sobre as funcionalidades desse botão. Então, realmente, você consegue trocar a mensagem ali, dizer que você está passando por enfim, né, por uma violência, pedir socorro e etc. Então, acho que tem esse tipo de ação, me faz ter muito orgulho, assim, do ambiente que eu tô inserida, né? Eu tive uma mãe que, enfim, ela sofreu violência doméstica, e a gente sabe o quanto isso não é fácil para quem está dentro de casa, né? Não é só quem sofreu sabe o quanto isso é nocivo, assim. E o quanto a mulher fica refém dela própria, sabe? Do tipo, vou denunciar, não vou denunciar, aquele medo constante, o que os outros vão pensar. Eu acho que hoje em dia está muito mais, isso está muito mais natural de falar, mas antigamente era zero, né? Eu acho que essas são algumas das ações que eu diria aí, Nath. Bacana. E indo até um pouco do que você trouxe, Ju, o que essa valorização profissional, né, da mulher pode refletir também na vida pessoal, né, e fora das organizações, como autoestima, independência financeira, realização de sonhos? Como que vocês veem isso nesse reflexo, né, da valorização da mulher?
Nath, eu não sei se cortou só para mim. Eu também não vi. Eu achei que a Ju tivesse... Se você pode puder... falar. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Sim. Indo um pouco, né, então, pelo que a Ju trouxe, trazer um pouco do que essa valorização profissional, né, a gente entrar no mercado de trabalho, a gente ser reconhecido, pode refletir na vida pessoal, né, das mulheres, e fora, né, da organização, o que a gente consegue trazer de positivo para isso? Eu acho que a gente já passou daquela fase que trabalho e vida pessoal são coisas totalmente apartadas, né? Então, eu acho que se você é bem sucedido no trabalho, e sucesso é uma palavra que também é relativa, né? Que o sucesso também é relativo. Você pode ser uma dona de casa super bem sucedida, você pode ser o que você quiser bem sucedida, né? Mas eu acho que você ser bem sucedida naquilo que você faz te traz muito mais felicidade, te traz. Acho que dentro de casa, óbvio que ainda existem mulheres que passam por situações péssimas em casa e que o marido não quer que ela vá trabalhar, ainda temos que falar sobre esse tipo de coisa, mas eu acho que a satisfação profissional traz automaticamente outras satisfações vêm acompanhadas, assim, porque a gente é uma coisa só, né? A gente está bem no trabalho, a gente... Ou vice-versa, né? Se você está bem em casa, no trabalho as coisas ficam melhores, então, pelo menos é o que eu acho. Fora a independência, né? Eu acho que... Financeira, né? Eu acho que, de novo, né? Talvez a gente viva numa bolha, mas quantas pessoas ainda muitas vezes se sentem presas a um relacionamento porque simplesmente dependem do marido, né? Eu acho que ainda tem muita gente no nosso país ainda com essa realidade. Quantas mulheres talvez, e homens também, quantos homens muitas vezes não tem uma postura ali de hierárquica, digamos, porque põe dinheiro dentro de casa, né? Então, acho que, não sei, mas eu sinto muito que é uma questão de igualdade também. Eu acho que quando você trabalha, você está ali também na luta, né? De igual para igual, vamos construir junto, né? Não é uma questão de... Então, eu acho que independência também. Legal. Bom, acho que a gente ficaria aqui horas, né, falando desse tema. Só para a gente ir finalizando, nós temos algumas perguntas. A Lívia, ela perguntou se vocês já tiveram casos de mulheres sendo contratadas grávidas nas empresas de vocês. Alguém já teve esse caso? Acho que eu vi uma matéria recentemente no LinkedIn de algumas empresas que fizeram essa divulgação. No Estadão, não, é o que eu não tenho conhecimento, porque eu também não estou lá há tanto tempo, então não tenho conhecimento de todos os dados, mas na minha empresa anterior, sim, a gente teve o caso de uma colaboradora que foi contratada grávida, mas a gente não sabia que ela estava grávida, nem ela sabia, mas não, eu tenho visto muitas matérias de mulheres que são contratadas já grávidas de 7 meses, 8 meses, então eu acho que esse movimento tem acontecido, mas comigo não que eu estivesse. É difícil ter conhecimento, porque a gente tem 45 mil pessoas no Magalu. Então... Alguém já deve ter entrado. Não, com certeza, a gente tem zero esse tipo de problema, assim, zero mesmo. Eu consigo lembrar de um caso numa empresa anterior que eu estava também, que era uma empresa menor, então era o tipo de coisa que as pessoas ficavam sabendo, mas no Magalu eu realmente não sei, assim, mas já deve ter tido, viu? Já deve ter tido. Legal. Vamos para a última pergunta, que foi da Amanda. A mulher se inovou e vem reformulando suas estratégias de atuação em vários setores, pessoal e profissional. O que sabemos é que existe a ideologia machista bem presente e devemos continuar investindo em nossos objetivos para que essa nova cultura se espalhe, de que podemos estar onde quisermos, para não repetirmos as histórias, né? Foi um pouquinho do que nós trouxemos. E que bom a oportunidade que as empresas estão mudando esse olhar. Como vocês se sentiram ao notar de que era possível, dentro dessas organizações que estão hoje, fazer essa mudança?
Eu posso começar aqui, e eu vou aproveitar para puxar a sardinha aí para um projeto que eu estou tocando, que se chama Luiza Code. A gente, né, apesar da gente ter 50% de mulheres no quadro total do Magalu, quando a gente olha para a tecnologia, a gente vê que essa realidade é completamente diferente, né? Eu não me lembro de cabeça, mas se eu não me engano, a gente tem 20% ou 26% de mulheres em tecnologia. É muito pouco. E a gente sabe que não é um privilégio só nosso ter pouca mulher, né? Privilégio, eu fui irônica, tá, gente? Todas as empresas, né? A maioria das empresas de tecnologia tem menos mulheres do que homens, principalmente para desenvolvimento, né? Para programação mesmo. E aí, pensando nisso, a gente fez o Luiza Code, que era, a gente tinha a intenção de formar mulheres na linguagem de programação Python. E aí a gente tinha 80 bolsas, a gente deu 40 bolsas para o público externo e 40 bolsas para mulheres do Magalu. Foi nesse programa que a gente teve aí 10 mil inscrições, assim, foi super legal. E a parte mais legal ainda, que a gente está, enfim, finalizando esse processo agora, a gente teve até agora 20 contratadas desse programa. Tem mulher de tudo quanto é jeito, sabe, de tudo quanto é lugar que vocês podem imaginar. A gente tem mulher de loja, que era vendedora e agora é desenvolvedora. A gente tem mulher que trabalhava no saque, que era atendente, agora é desenvolvedora. A gente tem mulher que fez química, trabalhava numa indústria, passou ali por um momento de transição de carreira, não sabia mais se era aquilo e tal, fez o bootcamp, agora é desenvolvedora. Mulheres mais velhas que estavam, por exemplo, no setor da logística, agora estão também entrando no Luiza Labs como dev. E é muito legal ver esse movimento, porque a gente pode mudar também de carreira, né? A gente não precisa entrar numa carreira de tech, a gente pode mudar. E ter participado de tudo isso, e obviamente, né, ver homens e mulheres endossando esse programa, o nosso vice-presidente falando o quanto a gente precisa de mais ações como essa, putz, não tem... eu fico muito feliz, assim, de verdade, eu fico muito realizada em poder estar numa empresa que me permite fazer esse tipo de coisa. Porque eu sei que tem empresas que não me permitiriam fazer isso. Então, enfim, eu fico muito feliz, estou muito feliz por essas meninas que entraram também. A gente vai ter a segunda edição agora em abril e é isso. Fico muito feliz. E a gente, como eu disse várias vezes, a gente está passando por um processo de transformação muito grande, e o momento que a gente está passando é um momento muito importante as ideias são todas muito bem-vindas, os projetos são todos muito bem-vindos. Eu, como disse, cheguei lá há pouco tempo, mas eu já devo ter uns 10 projetos em andamento, mulheres é um deles, mas a gente não está operando ainda. Mas é muito importante, uma coisa que a gente fala muito em reunião, é muito importante a gente ver a mudança, ver genuinamente as pessoas querendo uma mudança. Eu acho que esse é o primeiro passo, porque se você tem uma liderança que não compra a mudança, as pessoas não compram as ideias ou não abraçam as ideias, e o novo realmente é muito difícil mudar qualquer coisa, que seja um bebedouro de lugar, girar uma cultura, uma inserção de pessoas diferentes dentro de uma corporação. Então, o que me deixa muito feliz é ver que a gente está num movimento muito grande, uma onda muito grande de transformação, e que isso vai impactar muita gente, quem está na empresa e quem está chegando também. Então, acho que isso é bem legal. Legal, meninas. Vamos finalizando. Então, muito obrigada pela presença de vocês, Ju, Flá, Angélica e todo mundo aí que acompanhou o nosso bate-papo, o nosso evento. É sempre um prazer receber e conseguir trazer conteúdos, né, para vocês. Acho que é uma troca válida aí para ambos os lados. Para você que não conhece o InfoJobs, então nossa plataforma possui milhares de vagas em todo o Brasil. Além disso, você
você pode também buscar informações sobre a reputação da empresa, foi um tema que também nós falamos um pouquinho. Então, dentro do nosso site, você consegue verificar, né, e avaliar todas as avaliações e verificar a reputação das empresas. Nós também temos o prêmio Best Workplaces, então vocês também podem acompanhar as empresas que vêm ganhando e são reconhecidas, né, pelos seus colaboradores, isso é muito importante. Se você quer saber mais sobre a premiação e como a sua empresa pode participar, você pode também entrar em contato conosco. Tá? Flávia, Ju, vocês querem deixar as redes sociais? Vocês já deixaram aqui nos comentários. Já tá aqui no LinkedIn de vocês, acho que para acompanhar, tanto a Ju quanto a Flá são bem presentes e participativas aí no LinkedIn, acompanhem elas. Bom, obrigada pela presença. Amanhã, no mesmo horário, nós temos o evento com o tema Maternidade e Vida Profissional. Já demos aí uma palhinha hoje, mas amanhã nós temos aí a presença de duas pessoas também comentando e trazendo aí as suas visões e vivências da maternidade com a vida profissional. Então é isso, meninas. Muito obrigada e até o próximo. Obrigada pelo convite. Foi um prazer falar com vocês. Obrigada, meninas. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Obrigada, Angélica, também. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, você. Obrigada, Angélica. Tchau, tchau. Obrigada.